Para pintar o alvo a seguir, qual cor de tinta será mais requisitada? Cinza claro, branca ou cinza escuro? Então, agora que a gente sabe calcular a área de círculo, né, então aqui temos regiões circulares, podemos, né, nos aventurar. Claro que, se eu estou querendo saber qual cor de tinta que vai ser mais requisitada, eu preciso saber a extensão dessa superfície, ou seja, determinar a medida da área dessa superfície. E aí aqui eu vou partir da premissa que todas essas divisões aqui do alvo estão a uma mesma distância. Tá? Então aqui, tudo aqui tem a mesma distância. Ok? Então, vou chamar cada pedacinho aqui de R. Tá? Aqui no escuro fica meio difícil de ver, mas tá R também. Então vamos lá. Vamos ver. Área cinza claro. Cinza claro. Então, é um círculo de raio 3R. Certo? A área para calcular círculo é π vezes o raio ao quadrado. Certo? Então, no caso aqui, π vezes o raio é esse 3Rzinho. Então, 3R então, ao quadrado, né? Tudo isso aqui que tem que estar ao quadrado, todo o raio, né, da coisa. Então, esse aqui vai dar 9πr ao quadrado. Beleza, isso aqui é a área, então, dessa região cinza clara. A região branca não é um círculo, é um pedaço de um círculo, é uma coroa circular, esse que é o nome certo. E como que a gente vai determinar a área disso aqui? Bom, a estratégia que a gente pode usar é o seguinte: eu pegar esse círculo aqui de raio 4R, né? 4R que vem até aqui assim, e descontar essa parte cinza, claro, essa parte que a gente inclusive já calculou. Tá? Então, a área branca vai ser a área do círculo de raio 4R, então π vezes 4R ao quadrado, menos a área do cinza claro, que é isso aqui, 9πr2. Deixa eu até botar. Então, a área branca vai ficar, aqui vai dar 16R2, né? Então vai ficar 16πr2 menos a área cinza clara é 9πr2, e isso dá 7πr2. Okay? Então, até agora o cinza claro está ganhando, né? Esse aqui deu menor. Seria curioso tentar fazer um palpite, né? Olhando assim, qual região que vocês acham, né, que ia gastar mais tinta. Aí depois sim fazer a conta para ver se bate com o palpite. Tá? Bom, como eu não perguntei do palpite e eu também não ia conseguir ouvir a resposta de vocês, então vamos continuar as contas aqui. Então, finalmente agora, a região cinza escuro. Cinza escuro. Então, a mesma estratégia que eu usei para a área branca. Vou determinar agora a área de todo esse círculo aqui, de raio 5R, e descontar o círculo de raio 4R. Então, vai ficar 4π vezes 5R ao quadrado, menos o π vezes 4R ao quadrado. Isso aqui vai dar 25πr2 menos 16πr2. E isso dá, então, 9πr2. Então, a resposta é um empate. Tá? Só a área branca que perdeu feio aqui, mas o que eu vou gastar de tinta cinza claro é a mesma quantidade de tinta que eu vou gastar cinza escuro aqui, porque essa região cinza escuro tem a mesmíssima área dessa região cinza claro. Determine a razão entre a área de um quadrado de lado 2 centímetros, então deixa eu colocar aqui, área de um quadrado 2 centímetros, e a de um quadrado de lado 1 centímetro, então seria metade disso aqui. Algo mais ou menos assim. Ficou horrível, né? Não ficou muito bem feito o desenho. Então, vamos lá. A área desse quadrado aqui, bom, quadrado é um tipo de retângulo, então a área dele é base vezes altura. Então, a área, vou chamar aqui de região 1 e aqui de região 2. Então, a área da região 1 vai ser 2 vezes 2, que é 4 centímetros quadrados. E a área da região 2, né, desse quadrado menorzinho,
1 vezes 1, que é um centímetro quadrado, pela definição de centímetro quadrado, né? É a área equivalente a um quadradinho de 1 centímetro. Então, esse aqui vai dar 1 ao quadrado. Então, 1 centímetro quadrado, óbvio. Portanto, a razão que está sendo pedida aí na questão é entre essa área 1 sobre a área 2. A área do quadrado de lado 2 centímetros e dividido pela área do quadrado de 1 centímetro. Então, vai ficar 4 centímetros quadrados dividido por 1 centímetro quadrado. Essa razão dá 4, certo? Então, cuidado para não cair na tentação de querer fazer a razão entre os lados, que não é a mesma coisa. Determine a razão entre a área de um quadrado de lado 3L. Então, já vou fazer aqui, vou chamar de área 1. O quadrado de lado 3L, ele vai ter área 3L vezes 3L. 3L ao quadrado. Isso dá 9L2. E o quadrado de lado L, vou chamar de área 2. Então, a área dele vai ser lado vezes lado, né? Base vezes altura. L ao quadrado, que é L ao quadrado mesmo, acabou. Não tem nem o que fazer aqui. Então, a razão... Ixi, Maria. A razão vai ser área 1 sobre área 2, 9L ao quadrado sobre L ao quadrado. Simplificando isso aqui, dá 9. Determine a razão entre a área de um quadrado de lado K vezes L. Então, a área desse cara vai ser K vezes L ao quadrado, que dá K ao quadrado, L ao quadrado. E a área de um quadrado de lado L, vou chamar de área 2, que a área do quadrado de lado L é L ao quadrado. Então, a razão vai ser área 1 sobre área 2, é o que está sendo pedido. Então, vai ser K ao quadrado, L ao quadrado, sobre L ao quadrado. Simplificando, isso dá K ao quadrado. Quantos quadrados de 3 centímetros de lado cabem em um quadrado de 6 centímetros de lado? Eu vou fazer o desenho, mas é interessante perceber que não precisava do desenho, que as questões anteriores que a gente fez podem ajudar. Então, aqui eu tenho um quadrado de 6 centímetros de lado, e eu quero saber quantos desse aqui cabem aqui. Bom, 3 centímetros de lado é justamente a metade do negócio aqui. Tá? Então, eu tenho aqui um quadrado de 3 centímetros de lado. Tá? Eu poderia fazer o desenho e contar aqui, que é fácil também. Mas eu quero que vocês percebam que essa pergunta aqui, ela é basicamente a mesma pergunta da questão anterior. Porque, repara, se eu perceber que esse lado aqui, bom, eu posso chamar esse quadrado aqui de lado L, tá? 3 centímetros, e esse aqui vai ter o dobro do tamanho desse aqui. Então, esse aqui tem um lado que equivale a 2 vezes L, 2 vezes esse aqui. Tá? E aí, perguntar quantos cabem, essa coisa de perguntar quantos cabem envolve a ideia de divisão. Né? Não sei se eu já comentei isso nesse tópico, deixa eu comentar aqui um exemplo que não tem nada a ver com área. Digamos que eu tenho um carretel de uma fita que tem, sei lá, 4 metros de extensão. Vou botar em centímetros, porque facilitar. 400 centímetros. Eu quero fazer fitinhas de 80 centímetros. Aí eu quero saber o seguinte, então, a partir desse carretel de 400 centímetros, quantas fitinhas dessa eu consigo fazer? Né? Partindo aqui, quantas eu consigo fazer? Que é a mesma coisa que eu perguntar o seguinte, quantas vezes isso cabe aqui? Tá? Para calcular isso, a conta que eu preciso fazer é uma conta de divisão. Né? Porque eu vou pegar esse 400 e dividir aqui em pedaços de tamanho 80. Para saber quantos cabem, eu teria que fazer 400 dividido por 80, ou a razão entre 400 e 80, que dá 5. Então, eu consigo fazer 5 fitinhas dessa com esse carretel aqui. Então, essa ideia de quantos cabem remete à operação de divisão. Então, é isso que está sendo perguntado aqui. Quantos quadrados de lado L cabem em um quadrado de lado 2L? Que é a mesma coisa que perguntar, então, qual a razão da área do quadrado de lado 2L sobre a área de lado L. Tá? E pela questão anterior que a gente fez, aqui, quando a gente faz essa razão entre a área de um lado K vezes L e a área de um quadrado L, de lado L, a razão é K ao quadrado. Tá? Ou seja, justamente
o quão maior é o lado, a gente eleva ao quadrado. Então, já vou usar isso aqui. Se esse cara aqui é 2 vezes maior, se o lado desse quadrado é 2 vezes maior que esse aqui, essa razão aqui vai ser, então, o 2 ao quadrado. Então, cabem 4 quadradinhos aqui. Como eu falei, já dá para saber só de olhar a figura. Mas é bom a gente saber isso, porque vai ter outros problemas em que não vai ser tão óbvio quanto essa pergunta, então a gente já é bom ir treinando aí. Quantos quadrados de 7 centímetros de lado cabem em um quadrado de 21 centímetros de lado? Então, a mesma coisa que aconteceu no anterior. Tá? É perceber que esse cara aqui é 3 vezes esse cara, o lado, né, desse quadrado é o triplo do lado desse cara aqui. Então, a razão entre essas áreas, ou seja, quantos desse cabem aqui, vai ser, então, isso aqui ao quadrado. Então, a resposta, quantos quadrados desse cabem aqui? Então, são 9 quadrados. A planta de uma casa em escala 1:42 exibe um cômodo de área 36 cm², área no papel, claro. Qual a área verdadeira desse cômodo? Bom, isso aqui eu já expliquei lá no tópico de comprimento. Tá? Então, quem precisar relembrar, dá uma olhada lá. Eu vou dar uma retocada aqui rápido para a gente poder fazer. Mas quem quiser ver com mais cuidado, assiste lá na playlist. Tá? O link está na descrição do vídeo de apresentação do canal. Então, o esquema é o seguinte. Eu tenho a planta de uma casa, né, que é aquele desenho, né, do projeto, e aí que mostra o cômodo, então, de área 36 cm², no desenho do papel. Eu vou fazer, então, o seguinte. Aqui o desenho da planta, a planta baixa, né, da casa. Então, digamos que eu tenho um cômodo aqui. Não vou até desenhar um negócio nada a ver, assim, uma ameba, e o cômodo é assim. Para generalizar, para não achar que tem que ser um polígono, que tem que ser um quadrado, que tem que ser um retângulo, pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer formato. Então, no desenho, vou chamar aqui de área 1, esse negócio tem 36 cm². Tá? Essa planta está na escala 1:42, que significa o seguinte: cada medida linear, cada unidade de comprimento no desenho equivale a 42 unidades dessa no tamanho real. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma parede de 1 centímetro, tá? Uma porta, uma janela de 1 centímetro no desenho, isso significa que no real, deixa eu botar aqui do lado, tentar desenhar um pouquinho maior, claro que não vai poder ficar 42 vezes maior, né? Então, esse negócio aqui de 1 centímetro, lá no real, o tamanho dessa janela, ou sei lá o que, vai valer então 42 centímetros. Então a gente sabe isso aqui informa para a gente a relação entre o comprimento. Agora eu quero saber a relação entre a área da planta e a área real. Que eu quero saber então a área desse cômodo no real. Muito bem. E aí eu vou usar algumas ideias que a gente viu nas questões anteriores. A primeira coisa, antes, quero mostrar o seguinte. Aqui. Imagina essa figura aqui. Eu tenho uma malha quadriculada aqui, e é assim que a gente mede área de regiões curvas, é a gente pegando uma malha e contando a quantidade de quadradinhos. Tá? Quanto mais quadradinhos, melhor. Quanto menor o quadradinho, mais precisa vai ser essa nossa medição. Tá? Então, eu peguei essa figura aqui, que informa que toda essa região laranja aqui equivale à área de 337 quadradinhos dessa malha. Ok. E se eu fizer isso aqui? Pronto. Ampliei a figura. Então, digamos que eu tivesse aquele primeiro desenho, né, pequeno no papel, e eu pegasse esse papel e ampliasse, tá? Fizesse uma cópia ampliada dele, numa folha maior. Essa informação aqui se alteraria? Eu teria mais quadradinhos ou menos quadradinhos equivalentes a essa região laranja? Bom, a resposta é claro que não, porque essa região, na verdade, não mudou. Né? Ela não está pegando nem mais quadradinhos, nem menos quadradinhos. Eu não deformei essa região aqui, fiz uma curva nova aqui, tipo um passeio aqui, ou então uma barriguinha aqui para baixo, para alterar a contagem dos quadradinhos. Tá? Então, para eu saber a área desse negócio,
eu posso apenas me preocupar com a área de um quadradinho, que é mais ou menos o que eu vou fazer aqui. Vamos aqui. Imagina, então, que eu tenho o desenho lá da planta, e é como se eu fosse fazer agora uma cópia ampliada desse papel, só que não 2 vezes, como se eu fizesse um papel 42 vezes maior. Claro que eu não vou fazer isso, que é burrice, né? Olha quanto papel que eu vou gastar com tinta. Mas tenta imaginar essa situação. Eu tenho uma folhinha e vou desenhar uma folhinha, uma folhona agora, 42, com comprimento 42 vezes maior. Ou seja, esse segmentinho aqui de 1 centímetro, agora nessa nova folha ampliada, vai ter 42 centímetros. Por que eu estou falando isso? Porque aqui na planta, deixa eu descer um pouquinho, a unidade de área, o centímetro quadrado que está sendo usado aqui, seria um quadrado, seria a área equivalente a um quadrado de lado 1 centímetro. Tá? Então aqui eu tenho, vou chamar aqui de área 3, 1 centímetro quadrado. Tá? Eu sei então que essa região aqui, A1 equivale a 36 vezes esse quadradinho aqui. Tá? Agora, nesse desenho ampliado, nessa folha grandona, esse segmento de 1 centímetro, que estava aqui em azul, então, está aqui em azul, agora tem esse tamanhão aqui de 42 centímetros quadrados. Então, esse quadradinho vermelho seria equivalente aqui a esse quadrado de lado 42 centímetros, de lado 42 centímetros. Então, essa área aqui, que eu vou chamar de área 4, ela mede 42 ao quadrado, que dá 1.764 centímetros quadrados. Tudo bem, então comparando essa areazinha com essa areazona, eu tenho aquele lance da razão quadrática que a gente viu nas questões anteriores. Beleza. Mas, olha só, a área dessa região 2 aqui, ela continua com essa relação aqui. Ela é 36 vezes a área desse quadrado. Claro que não mais desse quadrado pequenininho, mas desse quadrado, né, que nem eu fiz aqui. Comparando essa figura pequenininha, tá? Então, a área da região laranja equivale à área de 337 quadradinhos aqui. E se eu ampliar esse negócio, essa informação continua valendo, ela não muda. A área dessa região laranja continua sendo 337 vezes a área desse novo quadrado aqui. O quadrado mudou junto com a figura, tudo ampliou junto aí, ok? Então, pronto. Então, eu já sei quanto vale a área desse quadrado agora. Então, para fazer a conta aqui, essa área 2 vai ser 36 vezes esse 42 ao quadrado, que dá 36 vezes 1764, que dá 63.504 centímetros quadrados. Então, essa é a resposta para essa pergunta aqui. Então, essa área aqui na planta equivale a essa área aqui no real. Repara, então, que a única coisa que aconteceu é que eu peguei esse 36 e multipliquei por esse 42 ao quadrado aqui, por conta dessa ampliação, dessa razão quadrática da ampliação da área. E beleza. E aí, com isso, vem uma pergunta que a gente poderia fazer. Tá, 36 centímetros quadrados, tudo bem. Agora aqui eu tenho 63.504. Pô, será que não dá para converter isso aqui para outra unidade melhorzinha, não? Tipo, metro quadrado? Dá. E a gente vai precisar aprender a fazer essas conversões antes, né? E aí depois a gente volta para essa questão.